Boa tarde a todos. Prazer em tê-los mais uma vez no nosso webinar. Nos últimos webinars, a gente abordou diversos assuntos. Com o Fialho Salles, a gente falou sobre combinação de negócios, como é que essa operação ela culmina ali num benefício fiscal e o que é, como é que gera, né, esse benefício fiscal. Com o Tavernar, a gente falou sobre o valor justo, como é que é definido o valor justo nas operações de fusão e aquisição, nas operações de dissolução societária e como que é tratado, né, o que é justo, né, o que é justiça nesse valor e abordando mais dentro do CPC 46 e algumas metodologias. E hoje a gente tem o prazer de poder contar com o Felipe Camoê, do escritório Tosini Freire, para poder falar como é que operacionaliza, né, essas operações, que acaba que tudo vira operação societária, né? Uma reestruturação, uma composição societária, né, Felipe? Então, mais uma vez, obrigado por ter a sua presença aqui, abrilhantar o nosso webinar e discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Não, eu que agradeço, Rodrigo. Eu acho o tema bastante pertinente. É um tema que se usa muito no mercado, né? Como forma de organização patrimonial. Porém, é um tema que não é muito lógico e eu acho que alguns comentários aí são sempre bem-vindos, né? Até para os operadores, para os empresários e para as empresas terem aí uma organização mais eficiente, minimizando riscos, né? Eu acho que a proposta aqui a gente fala um pouco sobre cisão e incorporação, tá? Cisão, de uma maneira assim bem simples, é a divisão de uma sociedade em uma, em mais, em 30 parcelas, quantas forem aí, dependendo da estrutura, né? E a incorporação é a unificação de sociedades, né? Acho que, de maneira geral, o que acontece aí por trás, né, a operação econômica por trás desses dois institutos societários é a divisão e a unificação de sociedades, né? Uhum. Então, eu acho que é um dos tipos, né? São os dois tipos mais usuais aí de operação societária, né? Isso. A gente tem diversos outros instrumentos jurídicos que se usam para organizar o patrimônio. Você tem a transformação, você tem a fusão, que é uma figura bastante rara aqui para nós. Você tem as operações que envolvem ativos, né? Drop-down de ativos, transferência de ativos, né? Mas quando você trata de sociedades próprias, eu acho que a cisão e incorporação, de longe, são os instrumentos mais utilizados para você lidar com essas questões, né? Só para a gente também passar rapidinho nos outros dois ali, pontos, não são tão usuais, igual você falou. Acho que transformação acontece bastante, mas ela é simples, né, Felipe, de acontecer, né? A transformação de um tipo societário para outro, o motivo pelo qual se transforma hoje em dia é um motivo muito mais de organização do negócio do que uma transação entre partes, né? Então, você tem tipos societários diferentes para um regime fiscal diferente, para uma questão de governança diferente. Ele está pensando o seu negócio a longo prazo, né? A lei das SAs trazem mais instrumentos para financiamento da atividade empresarial. Então, eu acho que o que leva uma empresa a se transformar no seu tipo jurídico é muito mais com relação ao seu negócio propriamente dito do que uma operação entre partes, né? Uhum. Cisão e incorporação também são utilizados para organizar o negócio. A gente vai discutir conversar um pouquinho mais para frente. Mas eu acho que o motivo principal da transformação é isso. Uhum. A fusão também modifica aí sociedades, mas por ter toda uma dificuldade prática aí, né, ela é pouco utilizada. Então, eu acho que o foco em cisão e incorporação é um foco muito acertado. A fusão é aquela operação onde as duas empresas deixam de existir para a existência de uma nova empresa formada por essas duas, né? Exatamente. A gente vai ter ali, poderia falar que seria uma incorporação das duas empresas em uma sociedade nova? Exatamente. Ela é pouco utilizada porque você perde todo o histórico das duas sociedades fundidas, digamos assim, né? Como elas deixam de existir, como você bem colocou, e surge uma nova sociedade,
eventualmente licenças operacionais, questões com clientes, questões com banco. É muito difícil de você conversar com os outros stakeholders dessa sociedade, que agora nenhuma delas existe mais. Existe uma nova. Então, por isso que na prática, o que costuma se fazer é, de fato, a incorporação, onde há uma continuidade da atividade empresarial em uma ou em outra sociedade. Né? Tá. E, Felipe, como é que está organizado a lei com relação a essas operações societárias? Eu acho que existe aqui um diploma legislativo que nos dá o maior arcabouço de leis para esse tipo de operação, que é a Lei das Sociedades Anônimas, tá? 6404. A lei, no que se refere a essas operações societárias, ela está dividida em parte geral e em parte especial, tá? Até para questões de fusão, né? A parte geral, ela procura aí discriminar todos os passos e obrigações e direitos comum a todas essas operações, e a parte especial aprofundando aí nas questões específicas mesmo com relação à cisão, incorporação e até a fusão. Né? Você tem disposições legislativas no Código Civil também, no que se refere às sociedades limitadas, mas como a regulamentação da 6404 ela é muito mais sofisticada, ela dá muito mais parâmetro para o operador, em 99% dos casos se usa a Lei 6404. Tá? Independente se numa limitada não rege ou não no contrato social dela que vai subrogar a lei das SAs. O que está escrito nas SAs, por ser mais detalhado, é o que é utilizado, é isso? Se você tem uma operação dessa envolvendo duas SAs, aplica-se a Lei 6404. Se é uma SA e uma limitada, aplica-se a 6404. Se são duas limitadas, onde uma ou duas tem a regência supletiva da Lei 6404, aplica-se a 6404. A situação onde você não aplicaria a 6404 é onde você tem, de fato, duas limitadas sem regência supletiva alguma. Mesmo nesse caso, e até para a sociedade simples, quando vão fazer alguma operação societária nesse sentido, procura-se utilizar a 6404 porque te dá muito mais segurança com relação a responsabilidades, a sucessão universal, a atribuição de ativos, a relação entre sócios, né, a relação da empresa com terceiros. Mesmo nessa situação específica, onde nenhuma das empresas envolvidas tem a regência supletiva da 6404, o que a gente vê no mercado, né, é que procura-se sim seguir o procedimento da 6404, justamente por conta dessa segurança maior. Né? Então, eu acho que a nossa Lei 6404 ela nos ajuda bastante com relação a isso. E é um processo, estou falando quem está fora da operação jurídica, não é advogado, mas que vê como consequência ali, né? Acaba que a gente a Investa é contratada para fazer os laudos que vão subsidiar parte de um procedimento que parece ser um procedimento gigantesco aí para poder acontecer uma incorporação, uma cisão. E a gente vê muito cliente também falando, cara, eu nunca assinei tanto papel na minha vida, né, na hora de fazer um processo dele. Quais são os caminhos, Felipe? De uma forma mais resumida, que eu acho que se a gente for estender isso aqui, a gente ficaria uma boa parte do webinar falando. Mas, de uma forma mais resumida, quais são esses atos? Assim, né? O que é uma sequência lógica de uma operação de cisão, incorporação? Tem diferença delas? Né? Quais são essas? Não, eu acho que o seu comentário é bastante pertinente. Se a gente fosse cirurgicamente discutir cada uma das etapas, talvez a gente encerraria seu webinar no Natal. Mas eu acho que, de forma geral, tem muita informação para a gente prestar atenção. Tá? A primeira etapa aqui, nessas operações de cisão e incorporação, na fusão também, é o que a gente chama de negociações preliminares. Tá? A natureza jurídica que o sistema deu para essas operações é uma natureza contratual. Sendo uma natureza contratual, o contexto negocial se aplica e ele é quase que decisivo para o que você vai fazer lá na frente. Tá? Essas negociações preliminares, apesar de não aparecer muito nos instrumentos que foram assinados, é a parte mais intensa, né?
admitindo-se aí uma operação de mercado entre duas empresas independentes. É lógico que quando você faz uma reorganização societária intragrupo, essa parte de negociações preliminares ela tem uma relevância um pouco menor, né? Até porque o acionista controlador é o mesmo ali deles, não tem tanta discussão, né, do que vai ser. Né? Exatamente. Essas negociações preliminares, elas podem ser simples ou as mais sofisticadas possíveis, desde uma due diligence contábil, financeira, ambiental, trabalhista, de compliance, aonde você quiser ir para investigar a empresa, via de regra, vai. Até um memorando de entendimentos condicionado, estruturas mais complexas, né? Se a gente fosse colocar num exemplo, assim, a gente está falando daquela parte, se eu for falar de um M&A, a parte que o comprador está discutindo ali com a futura adquirida. Exatamente. Como é que vai ser a operação, qual que é o valor, se eu vou comprar, se ele vai comprar dando 100% em cash, ou se ele vai dar partes em ações, seria essa discussão. Exatamente. Que seriam as bases aí da incorporação, de que quando você vai virar a chave efetivamente do negócio, que no dia seguinte você tem uma empresa operando completamente diferente das duas empresas anteriores. Né? Não existe uma linha, um corte temporal específico. Essa integração às vezes demora meses. Né? Você, como mexe nessa parte contábil de laudos, você tem ideia da complexidade que é a atividade empresarial. Sim. Então, desde RH, contabilidade, setor jurídico, demandas, tudo isso eventualmente pode ser discutido. Né? Por isso que essa fase negocial preliminar ela é muito importante. Né? Quando você vai envolver operações entre concorrentes, por exemplo, você tem que tomar cuidado na troca de informações sensíveis do ponto de vista mercadológico. Sim. Setores regulados, né? Você tem toda aí uma situação específica, né? para você fazer essa análise. Se mexe com energia, eu tenho que pedir benção ali para a ANEEL para ver se eu posso ou não fazer essa operação. Exatamente. É muito próxima a uma negociação, como você falou, é muito próxima com uma negociação de uma aquisição de uma empresa. Né? Até porque existem vários tipos de cisão e de incorporação. Né? Você pode ter a cisão total ou parcial. A cisão total, a empresa cindida, ela se extingue e as parcelas desse patrimônio ou são atribuídas a uma outra empresa já existente, que é o que a gente chama cisão seguida de incorporação, ou elas podem constituir empresas novas, que é o que a gente chama de cisão com constituição. Você pode ter, e tudo isso vai ser definido na fase de negociação preliminar. O acerto econômico que as partes vão chegar reflete na escolha da estrutura. Né? Você pode ter a figura da cisão desproporcional, onde a parcela cindida ela recebe uma proporção do capital social diferente da anterior, por exemplo, onde existe um acerto entre sócios. Tudo isso tem consequências, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Né? E as incorporações, você pode ter figuras específicas, por exemplo, o que a gente chama de a mãe incorporando filha, ou a filha incorporando a mãe, né? Upstream merger ou downstream merger, né? Que você tem também regras específicas com relação à troca de ações, com relação à preservação do direito do minoritário, etc. Então, todo esse acerto econômico, que de certa forma é definido nas negociações preliminares, tem como consequência todo o restante do procedimento. Por isso que essa fase de negociações preliminares, apesar de não aparecer muito nas formalizações, ela é muito importante. Tá? Eu acho que dessas negociações preliminares tem como resultado a produção de um documento, tá? Que a lei deu bastante importância a esse documento. Na verdade são 2 documentos, mas via de regras unificam esses 2 documentos em um só, que é o chamado protocolo de incorporação ou de cisão e a justificação. Né? São 2 documentos de naturezas distintas, via de regra fazem no mesmo documento, não tem problema algum com relação a isso, mas de certa forma esse protocolo e essa justificação reflete aí essas conclusões das negociações preliminares. Né? Esse é um documento que ele é negociado entre a administração das empresas. Tá?
é um documento bastante técnico. Ali dentro deveria haver informações bastante detalhadas da operação de cisão ou de incorporação, até porque a tomada de decisão com relação a isso ela tem que ser muito bem fundamentada, porque, como eu disse, você tem aí stakeholders das diversas naturezas possíveis, desde os acionistas, o minoritário, a empresa, os credores, setores regulados. Então, a congruência desses interesses, de certa forma, ele é consubstanciado no protocolo e na justificação. Há um motivo para se cindir àquela empresa, há um motivo para se incorporar uma sinergia buscada, um ganho estratégico, um posicionamento de mercado, enfim. Tudo isso é refletido... Resolução societária, alguma coisa assim. Litígio societário, onde você está resolvendo, tudo isso é refletido no protocolo. O protocolo, ele basicamente vai dar a situação anterior e a situação final. E como a gente caminha de uma para outra. Né? O capital social inicial, o capital social final, além da justificação, né, da justificativa para a operação. Esse protocolo ele é apresentado primeiramente, e daí aqui eu já estou indo para uma terceira etapa do procedimento societário, ele é apresentado para os acionistas da incorporadora. Numa cisão é um pouco mais simples, né? Você não tem a incorporadora, exceto quando você tem uma cisão com incorporação. Mas o protocolo ele é apresentado no segundo momento para os acionistas da incorporadora, tá? Onde eles vão tomar a decisão se vão seguir com essa operação sugerida pela administração. E daí, quando a gente pontua isso, você já pode até antecipar que, eventualmente, pode haver um conflito de interesse. Você pode ter uma incorporação, uma operação querida pelos acionistas, mas não necessariamente benéfica para a empresa. Né? Então, vem até uma das perguntas, aí você deu uma deixa para uma das perguntas que a gente recebeu previamente já no cadastro pelo site, que era a pergunta se os administradores poderiam travar uma operação querida pelos sócios, ou seja, os sócios querem cindir, incorporar, fazer alguma coisa, é vontade deles, mas os administradores enxergam que não é benéfico para a sociedade. Tem essa possibilidade aí de... Sim. Quando você está falando em administradores independentes, né, o administrador ele tem toda a liberdade, e ele inclusive tem um dever, né, de cientificar a empresa de que aquela operação é boa ou ruim. Fatalmente, eles vão entrar em conflito, o acionista e o administrador. É óbvio que quando você tem um administrador indicado pelos acionistas, né, representante dos acionistas, ele não vai fazer isso, porque o interesse que ele persegue é dos acionistas. O administrador independente, em administrações mais sofisticadas, em tese sim, ele tem o dever, até o dever, de noticiar uma operação que não é benéfica para a companhia. Então, ele pode sim se recusar a celebrar o protocolo e a justificação de determinada operação. Extingue a operação. Extingue ou eventualmente se altera. Tá. Mudam-se bases, mudam-se critérios, etc. Mas é um novo protocolo que é um novo protocolo. Tá? Dentro desse protocolo também a gente tem o critério de avaliação das empresas, que podem ser os mais diversos possíveis, não é um critério fixo. É amplo, né? A gente vai ter duas operações ali, né, que são obrigatórias, né, para poder fazer a avaliação. A avaliação do ativo cindido, né, que vai ser avaliado, pode ser avaliado a valor de mercado ou avaliado ao seu valor patrimonial. Então, a avaliação da incorporada né, na verdade, também a operação onde eu tenho que avaliar a substituição, né, a relação de substituição das ações, ou seja, uma controladora adquirindo uma controlada, como é que vai ser feito essa relação de troca de ações, né? Essas são as duas. Acho que os demais são mais utilizados para poder dar um respaldo, né, Felipe,
na operação, né? O PPA que a gente discutiu, né? Mais essa parte. Né? O que eu acho que vale o comentário é o seguinte: apesar de não haver um critério fixo determinado pela legislação, existem alguns parâmetros que devem ser observados, tá? Por exemplo, a questão do abuso do poder de controle, tá? Uhum. Você não pode estabelecer um critério que é extremamente benéfico para o bloco de controle a despeito do interesse dos minoritários. Uhum. Tá? A questão que a gente chama, também é bem jurídico, né? O princípio da realidade do capital social. Eu não posso estabelecer um aumento de capital social se você não tem um patrimônio correspondente. Uhum. Eu estou inflando um capital social sem ter a expressão pecuniária correspondente no patrimônio. Né? Uhum. Então, ainda que não haja um critério, existe uma coerência com o sistema que deve ser observado. Né? É sempre feito... a legislação sempre está ali também para meio que resguardar o minoritário. Né? Sim. Ele tem cláusulas ali que, se for abusivo, ele pode sair, ele pode reclamar. Existe algum dispositivo nessa? Sim. Existe o direito de retirada. Né? Essa é outra também discussão bastante sensível nessa parte societária. O acionista que entender que essa operação não é benéfica para ele pode exercer o seu direito de retirada. Tá? A discussão que tem aqui é que, eventualmente, o exercício do direito de retirada para ele, ainda assim, é prejudicial. Uhum. Porque a saída, e você como profissional nessa área de negócios, a gente sabe que o negócio da empresa não é linear. Sim. A empresa pode estar num momento de cash-in, Uhum. onde o crescimento vertiginoso da empresa vai acontecer no período seguinte. Então, se ele sai no momento de baixa, ele vai ser apurado a valor de saída, né? O valor da ação ou da cota dele. Né? Exatamente. Então, isso a gente até discutiu no último webinar, que é a discussão que está previsto no artigo 137, né, da Lei das SAs, o direito de retirada, e que no artigo 47 ele fala do reembolso do acionista, né, como é que é avaliado, e que a gente tem ali o valor patrimonial avalorado ao seu valor, ajustado ao valor de mercado. Exatamente. Mas que, na verdade, a gente está olhando o que a sociedade constituiu até aquele momento, mais o valor residual dos seus ativos. Isso. Para frente, é difícil de captar. Né? Por mais que tenham metodologias que a gente possa utilizar para esse fim específico, se eu não estou errado aqui, eu não poderia utilizar, né, numa discussão que não está prevista ali no contrato social. Né? Porque, em tese, o acionista ele vai sair com o critério da lei, então, formalmente, as obrigações, os requisitos foram atendidos. Né? Mas você pode, sim, ter uma situação econômica que é muito discrepante para o acionista minoritário. Né? Você tem aqui duas figuras que, via de regra, são utilizadas para discutir esse tipo de interesse, e via de regra, é buscado uma tutela judicial para isso, porque a gente não tem aí soluções na lei, né? Um pouco diferente nos Estados Unidos, onde você é um pouco mais sofisticado nessas soluções, que é a questão do conflito de interesse, né? E a questão do benefício particular. Né? Uhum. O benefício particular ele não é vedado, ele não é ilícito, tá? Mas ele pode sim ser sujeito a ajustes. Benefício particular nada mais é do que um ganho que determinada parte tem com uma operação, um ganho natural. Como acionista controlador, eventualmente ele pode ter um ganho natural daquela operação, que o acionista minoritário não capture. Uhum. Isso não é ilegal, né? Mas eventualmente está sujeito a ajustes, que é justamente isso que a gente conversou. Né? Uhum. Então, acho que outro comentário interessante para fazer na questão do protocolo é o seguinte: uma fase seguinte das operações de cisão e incorporação é o registro nos órgãos públicos. Né? Registro de imóveis, eventualmente você está falando de uma empresa imobiliária que tem um estoque muito grande, né? Uhum. Você tem aí ativos estratégicos que você precisa de alguma verbação específica, etc. Então, é comumente também e aconselhável que o protocolo liste os ativos que estão sendo transferidos com uma satisfatória identificação dos mesmos, tá? Número de matrícula,
descrição do imóvel, tá? Colocando até que no laudo de avaliação, se a gente for olhar mesmo o que ele deve seguir ali em regra, faz parte do processo do avaliador, independente se ele é valor de mercado ou não, mas é função do avaliador checar se aquele patrimônio ele está corretamente lançado, identificado, né? Porque existem casos, né, e não são poucos os casos, aonde você tem ativos que não foram ativados dentro da empresa, enfim, diversos ajustes ali para se fazer nesse momento. Né? Correto. E eventualmente, nesse momento, você tem que ter alguma interação com o CAD. Uhum. Né? Como a gente disse, se você está falando de concorrentes, onde os gatilhos lá do CAD são acionados, você precisa fazer uma comunicação prévia a ele, né? Ou uma submissão lá de alguma natureza, informando que você está negociando com o seu concorrente. Uhum. Né? E essa operação também está sujeita às aprovações do CAD ou negativas. Né? Tudo vai para o CAD? Não. Na de concorrência, como é que é feita essa... Só Não. rapidinho. Assim. Nem tudo vai para o CAD. Né? O CAD tem lá determinados critérios que ele utiliza, né? De faturamento, de setor de mercado específico, etc., que ele arroga para si a análise se aquela operação tem algum impacto mercadológico positivo ou negativo. Uhum. Né? Nem tudo vai para o CAD. Uhum. É que, muitas vezes, como você não está falando de uma aquisição de empresa, você está falando de uma incorporação, eventualmente pode passar despercebido. Uhum. Né? Mas fato é que é interessante chamar a atenção que você pode ter, sim, operações de incorporação relevantes no mercado. que são relevantes no mercado. E, que portanto, vai diminuir ali a livre concorrência. Exatamente. Determinado... Exatamente. Passada toda essa fase de negociação preliminar, construção das bases do protocolo, em tese a administração submete à Assembleia dos Acionistas da incorporadora, tá? Da Sindenda também, mas como você não tem muitas partes relevantes, mas da incorporadora, as bases desse protocolo. Tá? A Assembleia aprova ou não aprova, ou faz ressalva, ou faz alguma modificação, e nomeia um perito, ou 3 peritos, ou uma empresa do mercado, para fazer a avaliação da incorporada, né, com base nesse laudo. E daí contrata-se essa empresa avaliadora e vai efetivamente olhar o ativo que está sendo incorporado, a empresa que está sendo incorporada. Né? Você tem aqui, se você está falando de companhias abertas, tem uma regulação também bastante específica de disclosure, tá? De notificação de fato relevante, de informação ao mercado, tá? Que pode sim influenciar na cotação das ações dessa empresa. Inclusive a gente tem diversas incorporações em curso, negociações de incorporações em curso aí, né, no mercado. E o acionista, de novo, munido de informações satisfatórias, por isso que o protocolo precisa ser bastante detalhado, decide por seguir ou não seguir com a incorporação, com a operação societária. Né? E daí nomeia-se uma empresa para fazer a avaliação dessa empresa que está sendo incorporada. Uma vez feito o laudo, emitido o laudo, junto com o protocolo, só lembrando que o protocolo foi celebrado pela administração das 2 empresas, e veja que interessante, o protocolo ele tem um efeito bastante peculiar no direito societário. Tá? O protocolo ele busca convergir a manifestação de vontade de 2 assembleias distintas que estão deliberando sobre o mesmo objeto. É como se todos estivessem reunidos numa assembleia só. Né? Esse é um efeito bastante peculiar do protocolo. Então, só isso já mostra o tão complexo que é o protocolo. Né? Exatamente. Então, feito o protocolo, feito o laudo, agora submete-se para a Assembleia de Acionistas ou Cotistas da incorporada. Tá? Aprovado ou não, os acionistas da incorporada têm o direito de saída, né? Eventual outro questionamento que pode ser feito ali. Interessante notar também que não existe um direito de saída
para o acionista da incorporadora, pelo menos não existe um direito claro de saída para o acionista da incorporadora, só da incorporanda. Salvo engano, só se mudar objeto social, preferência nas ações, etc. Mas daí você cai para a regra comum. Exatamente. Mas daí você cai para a regra comum. Né? No da incorporada, você tem sim um direito de saída expresso por essa operação. Dessa operação, exatamente. Então você tem aí uma fase de retirada dos acionistas dissidentes, né? Da incorporada, no período lá que a lei fala, de 30 dias, a partir do momento em que se aprova essa operação. Tá? Tem diferença de SA para limitado? Tem. O Código Civil estabelece prazos diferentes aí, mas como via de regra rege-se pela supletividade da lei da 6404, em tese prevalece esse 6404, os 30 dias da 6404. 30 dias. Mas, posição conservadora é que se espere aí o prazo, salvo engano, no Código Civil são 90 dias, do Código Civil. Você evita questionamentos. Né? Sim. Mesmo porque, via de regra, são operações complexas. Eventual nulidade futura para você desconstituir atos, quase impossível. Quase impossível. Então, todo cuidado é pouco. Né? Aqui um outro comentário que também às vezes passa despercebido. Se você tem debêntures emitidas, eventualmente você precisa submeter essa operação à Assembleia dos Debenturistas, né? Que também podem aprovar ou recusar. Contratos de financiamento também tem aquelas cláusulas de troca de controle, você precisa ter aprovações prévias, né, para essas operações. E daí você tem a segunda Assembleia da Incorporadora, onde você já tem um protocolo final, você já tem um laudo de avaliação final, você já tem uma aprovação da incorporada, com os dissidentes ou não, e daí você tem o desfecho de toda essa etapa de aprovação societária numa Assembleia da Incorporadora. Só fazendo um adendo, que eu acho que aí já nessa fase, que o laudo já está pronto, o laudo, para quem não conhece o laudo de cisão, o laudo de incorporação, ele é muito parecido com o laudo de avaliação normal de fins societários, né, de valor patrimonial, igual a gente já colocou. A diferença é que no balanço de determinação que a gente coloca, a gente vai fazer os ajustes que tem que ser feitos, se for feita a avaliação a valor de mercado, fazer aqueles mesmos ajustes de colocar os intangíveis quando é uma operação a valor de mercado. E a gente vai identificar, se for uma cisão parcial ali, identificar quais os ativos que estão sendo cindidos, quais os passivos que são referentes àquele ativo que está sendo cindido ou vice-versa, né? E demonstrar como é que fica a versão desses ativos e passivos, né? Então, como vai ser feita a versão e como é que fica o balanço da empresa cindida pós essa operação. E como é que fica também em alguns casos, quando a gente tem incorporação total da companhia, como é que fica o balanço da incorporadora também pós a versão de todo o patrimônio, ou da cindida ou da incorporação de fato daquela outra empresa, né? Então aí ele já consegue, acho que na Assembleia a turma já consegue identificar qual que é o efeito no balanço, né, Felipe? De como é que vai ficar isso, né? Então, acho que seguindo um pouco isso que você está falando de forma sumária, você teve a negociação, você teve a elaboração do protocolo de justificação, você teve a emissão de um laudo, ou 2 laudos, ou 3 laudos, né? Como você disse, são 2 obrigatórios, o laudo da incorporada e o laudo da relação de troca. Você pode ter outros laudos de ágio, laudos de outras questões financeiras, etc. Juridicamente, qual que é o efeito desses laudos? Assim? O que ele auxilia, o que ele mitiga? Eu acho que aqui é mais um efeito fiscal, tá? Porque, eventualmente, essas operações de incorporação e cisão, você pode ter alguns efeitos fiscais relevantes, tá? E esses laudos servem para dar a chamada substância econômica para a operação, né? Então, eu acho que isso embasa aí muitas das sinergias que se procura nessas operações, né? Então, feito esses laudos, a aprovação societária nas 2 esferas, tá? A aprovação de eventuais terceiros,
CAD, ANEEL, ANTT, ANS, eventualmente o que precisa, bancos, os titulares das debêntures, etc. Aprovado na incorporadora, você tem a fase de formalização, tá? Registro em órgãos públicos, registro em cartórios, registro em registradores de imóveis, etc. Né? Baixas do CNPJ, você tem uma série de outras obrigações aí que decorrem dessa incorporação. Tá? Eu acho que é importante falar também que quando você vai falar de alocação de responsabilidade, eventuais dívidas, credores, trabalhistas, fiscal, etc., na incorporação a gente tem aqui uma sucessão universal. Então, todas as obrigações anteriores passam para a nova entidade, tal qual como se nunca tivessem sido discutido isso. Né? Na cisão, a lei faculta às empresas uma limitação de responsabilidade. Então, se eu estou incorporando uma parcela cindida, eu posso estabelecer que a minha responsabilidade se limita às obrigações inerentes àqueles ativos recebidos. Tá? No entanto, a jurisprudência tem um pouco de dificuldade de aceitar essa limitação de responsabilidade, sobretudo na esfera trabalhista, algumas questões fiscais, até por uma dificuldade de você efetivamente identificar os ativos que foram levados na cisão. A atividade empresarial, como você sabe, ela é muito... A empresa inteira gira. Né? É difícil você cortar uma parte e falar assim, não, essa parte é só daquilo e você tem uma responsabilidade limitada. A gente tem até um caso de, em recuperação judicial, tem um dispositivo da UPI, que seria mais ou menos isso. Né? É a unidade produtiva independente. Né? Isso. Sim, na recuperação judicial você tem uma questão peculiar que, pelo fato de você estar na recuperação judicial, a limitação de responsabilidade tem uma origem judicial. Você tem uma sentença, você tem um juiz decidindo por essa limitação de responsabilidade. Então, é um cenário de mais fácil discussão. Mas quando você tem operações privadas, entre partes privadas, sem esse contexto de uma recuperação judicial, é bem mais difícil, obviamente. Mas, realmente, a questão da UPI aí seria um exemplo aí dessa limitação de responsabilidade. Só passando rapidinho para quem não sabe, basicamente o juiz determina que de uma empresa que está em recuperação judicial eu posso pegar os ativos líquidos ali de dívidas, né? Ou seja, o ativo bom, a parte boa da empresa, separo ela da parte problemática ali da empresa, né? Fazendo uma explicação bem chula da operação, mas assim, bem prática do que seria, né? E aí coloca. Mas no dia a dia, Felipe, você falou vários passos, né? E aí, se a gente conseguir, segue-se todos esses passos, porque a gente vê que, por mais que ele tenha tudo, não é tão demorado assim, né? Eu acho que a parte de negociação sim é uma parte mais demorada, mas vencida essa parte, é uma parte não demora-se tanto, né? Como é que é o dia a dia mesmo? Eu acho que existe uma chamada simplificação prática desses procedimentos, né? Via de regra, concentra-se todos esses passos no mesmo ato, ou numa mesma data, né? Óbvio, tem passos aí, atos que não dá para se concentrar. A autorização do CAD, por exemplo, ou de agências reguladoras, ou de debenturistas, credores, né? Você não consegue concentrar no mesmo dia. Mas na parte societária, o que a gente vê na prática é que, eventualmente, se concentra todas essas aprovações societárias no mesmo ato. Né? Às vezes na mesma data. Então, mas ainda que haja essa concentração, se você for dissecar aí as aprovações societárias, os documentos produzidos e aprovados, você consegue ver claramente a independência dessas etapas. Né? Então, em resumo... Que aí é aquela quantidade de papel que o sócio brinca, né? Que eu assinei, que monte de coisa, na verdade, eu estou assinando cada etapa desse processo. Exatamente. Né? Então, você tem a concentração desses atos, né? Mas ainda assim há a existência, a independência aí desses atos individualmente considerados. Né? Se a gente fosse colocar agora assim
Das operações mesmo, acho que a gente voltar, como é que os tipos de operações societárias, mas mais para elucidar ali para a turma quais são esses tipos, como é que eles funcionam, então a gente pegar até numa parte prática. Né? A gente tem um slide onde a gente mostra o que é uma operação de incorporação, né, no primeiro momento. Então aqui a gente tem duas empresas, a empresa A, a empresa B. Vou deixar o Felipe aqui explicar um pouquinho a operação aqui. A gente colocou uma simulação, né, Felipe, de companhias ali. A gente tem explicar só a estrutura, né? A gente tem um acionista da empresa A, dois acionistas, divididos ali 50% cada um, numa sociedade que tem 20 mil reais ali 20 mil ações a R$1, então tem 20 mil de capital social. E na empresa B a gente vai ter ali uma empresa também de dois acionistas, cada um com 50%, só que um capital social de 100 mil reais, cada um contribuindo ali com 50 mil reais. E nessa operação a empresa B incorpora a empresa A. Citando ali um exemplo, o que seria um exemplo, o que justificaria uma incorporação nesse sentido? Vou deixar de existir a empresa A ali, vamos pensar aqui em cima. Eu acho que esse exemplo que a gente está citando aqui é o exemplo mais, que eu diria, comum de acontecer. De acontecer, que são duas empresas independentes, né? Uhum. Na verdade, não comum no sentido de ocorrência, talvez esse seja o que menos ocorre na prática, mas comum no sentido de regra geral, que são duas empresas independentes, com sócios independentes, uma incorporando a outra, né? Em termos de regra geral, quando você pensa em incorporação, você pensa nesse modelo, né? Em termos de ocorrência, a gente sabe que às vezes há aí uma confusão de acionistas, às vezes há aí uma confusão entre as duas empresas, etc. Acionista, no nosso caso, o acionista 2 participa da empresa B, ou a empresa A é também acionista na empresa B, né, que a gente coloca. Mas acho que o que poderia justificar também uma operação dessa, vamos supor, ganho de mercado. Tem a empresa A, vamos supor que ela está numa determinada região, a empresa B está em outra, e aí a incorporação ela pode fazer sentido para a empresa B, porque ela vai continuar com a marca B dela ali, e ali ela vai ganhar mercado ali na parte. Acho que no outro slide a gente mostra como é que ficaria essa operação. Os motivos aqui são vários, desde uma questão mercadológica, como você está colocando, uma verticalização da cadeia produtiva. Sim. O cara está incorporando um fornecedor dele que é estratégico para o negócio, o cara está incorporando um concorrente dele regional, onde ele não atua. Uhum. Então, eu acho que o motivo aqui podem ser diversos, como você colocou. Então, ele voltando ali no slide, né, a gente teria como é que ficaria essa sociedade, ou seja, não teve exclusão de nenhum acionista, pressupondo, né, que nesse caso não haveria nenhuma exclusão de um acionista, ficariam todos eles ali. O que houve foi uma divisão pós a incorporação, ou seja, a empresa A ela subscreveu e integralizou, na verdade, o capital na empresa B, né, ou seja, seus acionistas fizeram essa integralização, e ali eles ficaram, uma vez que eles tinham ali 10 mil cotas, 10 mil ações ao valor de R$1, subiu-se para a empresa B com esse mesmo valor, né, nesse caso que a gente colocou, e a participação, a empresa B ficou com capital de 120 mil, né, ou seja, ela tinha 100 ali na operação, incorporou mais 20 da empresa A, e aí o que ficou diferente foi a participação societária, né, o acionista 1 e 2 ficou ali com 8,33%, o acionista 3 e 4 teve ali também a diluição para 41,67% ali, né, da operação. Eu acho que nesse exemplo, Rodrigo, a metodologia que se utilizou aqui é uma metodologia bastante comum, que é a chamada incorporação linha a linha, né? Aqui você coloca o balanço das duas empresas um do lado da outra e procura comparar as linhas do patrimônio de modo a você ter um patrimônio resultante, né? Então aqui, como você tinha a linha capital, a conta capital social nessas proporções, o resultado da empresa B atendeu aí
à proporção da conta capital. Só que o que é bom chamar a atenção é o seguinte: eventualmente a empresa A, com esse capital social infinitamente menor do que a empresa B, ela pode valer 10 vezes mais do que a empresa B, em termos de mercadológicos, né? Ou pode valer infinitamente menor, né? Então, quando você tem essa questão patrimonial bastante descolada da proporção do capital social que foi utilizada, podem surgir aí algumas figuras, né? Sobretudo fiscais. A questão do ágio, por exemplo, pode haver uma subscrição com ágio, né? Seria uma subscrição desproporcional? Exatamente. Se você tem, por exemplo, uma cisão desproporcional e depois você, com uma incorporação, você chega num cenário como esse, você pode ter a figura do ganho de capital, por exemplo, porque, em tese, o acionista que está saindo da parcela cindida, ele está saindo com um patrimônio maior do que ele estava antes da cisão. Então, ele está enriquecendo, ele está tendo um acréscimo patrimonial. Acréscimo patrimonial, via de regra, é sujeito à tributação, salvo algumas situações. Se fosse os acionistas da empresa A, que teriam antes ali o capital, a ação dele valeria R$1. Nesse processo, ao se incorporar a empresa B que tem um valor de mercado ali muito maior, eu vou ter, nesse caso, um ganho de capital na ação que eu vou pegar ali no final. Ou seja, esse R$1 não vai ser mais R$1 ali na empresa B, seria esse tipo de operação? Eventualmente. Por exemplo, é um exemplo, né? Então, eu acho que a questão contábil ela é bastante clara, né, de você identificar isso, mas é importante chamar a atenção que você pode ter surgimento dessas figuras aí fiscais, né? Eu acho que num cenário de um laudo de avaliação bem feito, bem analisado, bem discutido, acho que essas questões são capturadas, né? Mas às vezes quando você tem uma incorporação mais simples, digamos assim, pode surgir, pode escapar essas questões, né? Mas enfim, fica o comentário. Uma incorporação mais complexa que teria aqui seria se a empresa B tivesse participação na empresa A, né? E aí ele tiver a empresa B fazendo a aquisição, fazendo a incorporação da empresa A. Isso. E aí a gente vai ter que fazer, aí sim tem relação de substituição de ações ali, né? E a gente tem que fazer um valor patrimonial, valor de mercado, enfim, começa a operação ficou um pouco mais complexa, né? Daí surge aquele outro laudo que você mencionou, que é o laudo da relação de troca, né? Porque a filha incorporando a mãe ou a mãe incorporando a filha, eventualmente outros investidores, outros acionistas que não participam dessa verticalização societária podem ser prejudicados. Por isso que o laudo da relação de troca de ações ele é importante nesse motivo, entendeu? E que vai estar constando lá no protocolo também. Exatamente. De justificação. Né? Exatamente. A outra operação que a gente tem também para mostrar é a operação de cisão. E aí a gente tem um slide onde a gente mostra, mais um outro slide que a gente mostra sobre a cisão com a parcela do patrimônio em sociedade nova. Isso. Né? Ou seja, tenho uma empresa, nesse caso a empresa A, né? De novo lá a gente tem os dois acionistas, cada um com 10 mil cotas a valor de R$1, ou seja, a empresa toda R$20 mil, né, de capital social, e o que vai ser feito ali é cindir parte da empresa A para a formação de uma NILCO, para a formação de uma nova empresa, né? E aí no outro slide a gente mostra como é que ficaria essa operação, onde eu teria os mesmos acionistas participando da formação, né, do capital social dessa nova empresa. Né? A gente fez ali uma simulação de uma cisão de 50%. Só para comentário, esse exemplo que você está projetando é uma cisão parcial, porque eu ainda tenho a subsistência da empresa anterior, proporcional, porque a proporção do capital social da nova empresa ela é exatamente igual à proporção do capital social da empresa cindida, digamos assim. Né? Mas poderia ser desproporcional. Poderia ser desproporcional. Poderia ser uma cisão total, né? Onde a empresa anterior ela deixa de existir, e poderia também ser desproporcional, onde a proporção do capital social do ativo ou da parcela, né, do patrimonial que está sendo cindida, ela é diferente do capital social anterior. Tá? Nesse caso,
sendo desproporcional, acho que fica claro que algum acionista está enriquecendo. Estando enriquecendo, portanto, sujeito à tributação, né? Mas eu acho que esse exemplo é bastante claro aí. Se a gente for pegar uma empresa, né, uma simulação do que seria uma empresa dessa, às vezes pode ser uma empresa que tenha diversas atividades ali dentro dela e ela resolve cindir essas atividades para poder ter foco em cada uma dessas operações, né? E ali ela vai ganha foco, né? Ganha mercado, ganha algumas coisas nesse sentido. Né? Às vezes, em litígios societários, também, você tem bastante decisão desproporcional, né? Você tem aquela conversa, né? Você originou aquela linha de negócio, eu originei aquela outra, então você fica com a sua linha, eu fico com a minha, né? E daí quando você tira isso daqui do lugar comum que é a empresa e atribui para cada sócio específico, eventualmente essas linhas de negócio podem não ter um valor equivalente, né? Então aí surge um exemplo, né, de cisão desproporcional. No outro slide a gente tem a operação de cisão, conversão da parcela do patrimônio em sociedade já existente. Isso. Aí já é uma operação de incorporação, né, Felipe? Ela pode ser total ou parcial ali, né? Quando você tem uma cisão, a destinação que você vai dar para a parcela cindida, ela pode ser duas. Ou você tem uma cisão com constituição, portanto a parcela cindida ela vai se tornar uma nova empresa, tá? É um ato de constituição mesmo. Ou você pode verter essa parcela cindida dentro de uma empresa já existente, que é o que a gente chama de cisão com incorporação. Então, eu sei que o resultado econômico ele pode ser muito próximo de uma incorporação, mas do ponto de vista jurídico você tem duas operações, uma de cisão e uma de incorporação. Né? Então, eu acho que nesse caso a gente tem um exemplo de cisão com incorporação. Incorporação e de sociedades independentes. Ela poderia ser até de sociedades também do mesmo grupo econômico ali, né? E aí para, novamente, diversos fins que poderia ser feito. No próximo slide a gente tem como é que ficaria essa operação, mas ela pode ter diversos fins. Eu posso ter, se for de sociedades independentes, a venda mesmo de uma parte da empresa A para a empresa B, culminaria nisso, né? Seria uma cisão, né, de parte da empresa A para a empresa B, enfim, seguiria dessa parte. Se fosse sociedades do mesmo grupo econômico, poderia estar ali aumentando a atividade da empresa B, fazendo alguma coisa, enfim, ganhando escopo, e o que justifica também. São operações estruturadas, né, Felipe? Sim. E, enfim, os motivos podem ser diversos aí, né, nessa parte. Felipe, com operação a cisão e incorporação de empresa com PL negativo, como é que funciona essa parte? Você sabe que esse é um tema bastante discutido e nessa discussão você tem as mais diversas cabeças, contadores, advogados, Receita Federal, e existe uma divergência bastante grande aqui, né? Alguns entendem que não é possível você ter uma incorporação ou cisão de uma empresa com PL negativo, pelo simples fato que você não pode transferir dívida nesse cenário, né? Outros entendem que a cisão com PL negativo ele só é possível se o PL resultante for positivo, ou seja, se a incorporadora tem PL suficiente para absorver aí essa parcela negativa. E tem alguns que entendem, os mais libertários, digamos assim, em que é possível ainda que o PL resultante seja negativo, né? Eu acho que não existe aí nenhuma trava legislativa, tá? Existe um parecer da Junta Comercial bastante antigo que admitia a possibilidade de incorporação com PL negativo, né? Eu acho que, independentemente da opção aí, né, do advogado que está assessorando a estrutura, acho que uma coisa tem que ficar bem clara. Você não pode ter um aumento de capital social sem um patrimônio correspondente, né? Inflar o capital social, que é o princípio da realidade do capital social, né? Então, se eventualmente há uma incorporação com patrimônio líquido negativo, talvez aumento de capital social não vai haver, né?
Mas eu acho que a posição mais conservadora e quando você tem essas operações muito complicadas, onde você tem uma Receita Federal olhando de perto, né, onde você tem mercado olhando de perto, a posição mais conservadora é que não deva ser feito aí essas operações com patrimônio líquido negativo, né? Mas no mercado existem e fazem, né? As operações nesse sentido. Sim. Felipe, acho que o tema, deu para entender que o tema é complexo, o tema é amplo, né? A gente tem vários tipos e você conseguiu passar aqui para a gente várias formas, né, de colocar. Infelizmente, nosso tempo aqui ele passou rápido, ele está acabando aqui, mas eu queria que você passasse para a gente se ficou algum outro ponto aí que é relevante de ser considerado, né, em todo esse processo aí de reestruturação societária ou estruturação societária. Eu acho que tem alguns últimos comentários aí que é interessante fazer, né, que são os seguintes. Primeiro, com relação ao ágio. Muitas operações de incorporação são realizadas para fim de aproveitamento de ágio. Né? Acho que o que precisa ser feito aqui, ser dito aqui é o seguinte: primeiro que o laudo de PPA, o laudo de ágio tem que ser muito bem fundamentado. Tá? E a incorporação ela tem que ter uma substância econômica subjacente também suficiente para justificar aquela incorporação. Tá? Então, quando se busca aí o aproveitamento do ágio, você tem que tomar cuidado nesse sentido. Né? Eu acho que um segundo comentário aqui é com relação a prejuízo fiscal. Eu acho que o cenário econômico brasileiro, infelizmente, é um cenário onde se discute muito prejuízo fiscal, não deveria ser, né? Mas enfim, acho que o cenário da nossa econômica aí resultou aí em muitas empresas com prejuízo fiscal acumulado, precisando monetizar isso. Né? Lembrar que quando você tem uma cisão, eventualmente há a perda de prejuízo fiscal, isso pode representar dinheiro, né? Um prejuízo não só fiscal, mas efetivamente. Então, não posso subir, né, não posso levar esse aproveitamento fiscal para uma nova empresa. Exatamente. Né, para a parte que está sendo vertida. Então, essa parte tem que ser olhada com muito carinho, um tributarista experiente. Tá? A questão também que um evento de cisão ou incorporação para fins de Receita Federal é um evento especial, ou seja, tem como consequência aí, o levantamento de um balanço intermediário. Então, aquele eventualmente prejuízo do exercício que a empresa estava esperando utilizar durante o ano todo, eventualmente o período que fica após esse evento até o término do ano fiscal, ela pode ter questionamento no uso desse prejuízo do ano, né, prejuízo do ano corrente. A questão do ganho de capital, que a gente falou na cisão desproporcional, também é muito relevante. Né? Isso é importante para ser analisado. E tem mais um último comentário, que é um pouco mais raro, mas é bastante complexo de lidar, que é quando há o envolvimento de uma sociedade estrangeira. Tá? Via de regra, existe um veículo no país que faz essa operação aqui tudo internamente, né? Mas pode haver uma sociedade estrangeira participando de uma cisão ou de uma incorporação com sociedades brasileiras. Nesse caso, há um envolvimento necessário do Banco Central, das regras de Banco Central, tá? Que tem que ser observado. Tem algumas figuras aí de Banco Central, por exemplo, compensação internacional de créditos, eventualmente. Ainda que não seja o objetivo da operação, o resultado da operação pode te levar a situações aí, questionáveis do ponto de vista de Banco Central. Então, acho que como último comentário, ainda que mais raro, mas importante, nessas operações onde envolvem empresas estrangeiras, tem uma outra perna chamada Banco Central, com regulamentação toda específica, com uma lógica empresarial toda específica, com interesses diferentes de CVM, diferentes de junta comercial, mas que a gente precisa observar. Uma complexidade, ele é o processo, né, de colocar. Felipe, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Acho que foi enriquecedor aí as suas explicações a respeito desse tema. Antes da gente começar o webinar, eu estava falando aqui com o Felipe que tinha vários pontos aqui também do processo que eu tinha muito interesse de saber como é que
seguia, né? Que a gente acaba fazendo o laudo, ele sendo demandado do laudo, é uma parte de toda a operação que vocês trabalham ali no dia a dia. Então, agradeço a sua participação, agradeço ao escritório, né, ao Tosini Freire, por ceder o local para a gente poder fazer, por ceder o seu tempo também para a gente poder colocar. E a vocês, espero contar com vocês no nosso próximo webinar. A gente vai abordar sobre o CPC 06, o arrendamento, né, o que mudou com a vigência desse CPC, que entra agora. Então, quem tinha aluguel aí de vários aluguéis aí, né, dentro dos balanços das suas empresas, soltava isso, lançava isso como despesa de aluguel. A partir desse ano não existe mais a despesa com aluguel ou outros arrendamentos aí operacionais, tudo vai virar despesa financeira. Então, esse é um tema que a gente vai abordar muito interessante que está dando muita mudança aí de governance, enfim, tem muita discussão a ser feita nesse tema. Então, conto com vocês aí no próximo webinar e dúvidas, por favor, enviem para a gente por e-mail. Obrigado. Muito obrigado.